Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Nesta quinta-feira aconteceu o terceiro e último dia do Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura, que reuniu autoridades e representantes do setor para debater os principais desafios e avanços da logística brasileira em Brasília. O terceiro dia do Fórum Brasil Export começou com um debate sobre os sistemas ferroviários de acesso aos portos brasileiros e as ações voltadas para ganhos de produtividade. O foco foi a importância de garantir acessos eficientes e financeiramente viáveis para o escoamento das cargas, tanto as que chegam quanto as que saem dos complexos portuários. As discussões também mostraram um novo movimento de integração entre ministérios e órgãos setoriais para fortalecer o modal hidroviário, apontado como essencial no avanço da matriz de transportes do país. Pelo estudo aí do MBC, a gente está aí com a possibilidade, se a gente tivesse ampliação das nossas ferrovias e das nossas hidrovias, está reduzindo em pelo menos 13% aí o nosso custo, né? Por ano, a gente estaria aí economizando 225 bilhões de reais se a gente pudesse ampliar mais as nossas ferrovias e estar transportando de uma forma mais eficiente. E aí eu não tenho dúvida de que isso passa pelo projeto da Ferrogão, quando a gente está pensando aí da hidrovia do Tapajós, sendo a Hidrovias do Brasil a principal operadora hoje, né? Os participantes destacaram que a eficiência logística depende de planejamento técnico e ambiental e que o custo de não fazer, muitas vezes ignorado, acaba revelando o impacto direto dos atrasos sobre o setor produtivo. O segundo painel tratou das estratégias para o desenvolvimento do transporte aéreo no Brasil. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Juliano Noman, chamou a atenção para o impacto do projeto de lei das bagagens, aprovado pela Câmara dos Deputados e considerado prejudicial pelas companhias aéreas. Quando você olha para isso na perspectiva do mercado, o que vai acontecer na prática? Você tinha lá as empresas aéreas, basicamente tinham 3 classes tarifárias, agora tinham lançado a 4ª. Então o passageiro tem 4 opções ali. Primeira opção, eu quero só ser transportado, vou levar um item pessoal, coloco embaixo do assento, estou fazendo um bate-volta, é meu caso, daqui a pouco eu vou, inclusive, pegar um voo só a trabalho. Mas eu vou ter que adquirir a passagem com a bagagem despachada e com a bagagem em cima, que eu até nem uso, nem vou, estou indo só com a roupa do corpo, no meu caso. Mas e se eu quiser ir passar um fim de semana, 3, 4 dias, você vai ter que levar a bagagem despachada, você vai ter que adquirir o produto. Então, você tem menos opções. Ruim para o consumidor, que tem menos opção, e, no limite, ruim para a competição também. O último painel da manhã discutiu infraestrutura de transportes, financiamento e regulação logística, com a presença de representantes do setor produtivo e especialistas em soluções de financiamento. O debate reforçou a necessidade de modelos regulatórios que tragam previsibilidade e mais segurança para os investimentos privados. No início da tarde, o tema foi estratégias de investimento e concessões como pilar de crescimento da agroindústria. Em sua última participação como secretário nacional de hidrovias, Dino Antunes destacou a prioridade do governo em ampliar parcerias com a iniciativa privada. Como eu disse, em todos os processos de aumento da parceria com a iniciativa privada em outros setores, e aqui não só da logística, tá? Mas eu sempre pego o setor de aeroportos como um exemplo, né? Quando nós fomos fazer as primeiras concessões de aeroportos, a gente também teve resistências, também teve uma confusão de que a gente ia vender os aeroportos, que a gente ia privatizar os aeroportos. E na verdade depois se percebeu que o dono do aeroporto continua sendo o governo, né? Onde ele contrata um privado para fazer uma gestão, essa gestão muito mais flexível, trazendo criatividade da iniciativa privada, inovação e tudo mais, né? Hoje a gente encaminharia para o Tribunal de Contas da União, assinei hoje o processo para encaminhar lá e aí nos dá essa confiança de no primeiro trimestre ainda do ano que vem, a gente tem a primeira concessão de hidrovia sendo assinada, sendo leiloada aqui no Brasil. Logo depois, o painel sobre biocombustíveis como vetores de descarbonização no setor de transportes reuniu representantes do governo e da iniciativa privada. O debate abordou as políticas de incentivo à transição energética e os investimentos voltados à produção de combustíveis sustentáveis. O Brasil tem uma imensa vocação para a produção de biocombustíveis e o país ele tem o seu avanço dos marcos políticos e regulatórios que estabelecem mandatos
que demandam, então, essas soluções de baixo carbono. Sim. É um investimento de 3 bilhões de dólares num projeto único de solução integrada, que é da produção da semente até o combustível. É um projeto que visa extrair da macaúba, que é um produto, um fruto nativo brasileiro capaz de recuperar áreas degradadas, e por isso o nosso case ele já nasce com grande escala, ele já nasce olhando para a produção de 1,3 bilhões de litros de SAF, né, o combustível sustentável de aviação e HVO, justamente com esse olhar para atender essa demanda. E um olhar também que é muito cuidadoso em relação à oportunidade que existe através, né, desse programa de recuperação de área degradada, de incluir o pequeno, o médio, o agricultor familiar. A gente discutiu os biocombustíveis, que são a nova fronteira da transição energética, um tema muito relevante, no qual o Brasil tem possibilidade de ser protagonista. E nós no Ministério estamos nos preparando para poder formular diretrizes de política pública que apoiem essa transição, né? Então, que apoiem nosso produtor, que apoiem nossas infraestruturas portuárias, nossas infraestruturas aeroportuárias, para que o Brasil realmente obtenha essa posição de liderança na transição energética. Encerrando o dia, o painel sobre políticas para o desenvolvimento do comércio internacional reforçou a importância da integração entre modais e da sustentabilidade como eixo estratégico para os próximos ciclos de investimento no setor de transportes. O Fórum Brasil Export termina reunindo ao longo de 3 dias autoridades, empresários e especialistas que apontaram os desafios e as oportunidades para o futuro da infraestrutura e da logística do país. E ontem, no final do segundo dia do Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025, aconteceu a primeira edição do Prêmio Navegue Mais Brasil, em reconhecimento às empresas e instituições que se destacaram no setor portuário. O clima de celebração e de reconhecimento tomou conta do encerramento do segundo dia do Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura em Brasília. O Grupo Brasil Export realizou a primeira edição do Prêmio Navegue Mais Brasil, que homenageou empresas e instituições que fazem a diferença no setor portuário, atuando na navegação de cabotagem, apoio marítimo e apoio portuário. O prêmio foi dividido em 11 categorias, com destaque a movimentação de granéis líquidos, sólidos e carga containerizada. Para a Camorim ter feito esse investimento em novas embarcações significa o início de uma fase de crescimento da empresa. Ou seja, foram alguns anos sem realizar investimento de novas embarcações, e esse novo programa traz para a gente a perspectiva de novos portos, crescimento no Brasil e de novos investimentos. Ou seja, construímos 5 embarcações que foram entregues nos últimos meses e pretendemos, a partir do próximo ano, investir em novas embarcações, em estaleiros nacionais, construção nacional e com o apoio das instituições financeiras nacionais também. Ele traz a luz daqueles que têm um modal mais eficiente, tem um modal que descarboniza, que emite 4 vezes menos do que o caminhão, e a gente começa a estar mais em pauta na visão da cabotagem, né? A gente ganhou o prêmio de frota mais nova, de maior volume dentro da cabotagem. A Aliança é pioneira, 75 anos na cabotagem. Então, ela é uma empresa que há anos é brasileira e ela luta pelo Brasil melhor. O segmento registrou em 2025 recorde de movimentação de cargas. Só no primeiro semestre foram mais de 600 milhões de toneladas, e isso representa um aumento de 1,02% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Esse também é o maior volume registrado para os 6 primeiros meses do ano, desde o início da série histórica em 2010. A navegação interior movimentou cerca de 45 milhões de toneladas no primeiro semestre, crescimento de 2,37%. A movimentação de cargas de longo curso ultrapassou 460 milhões de toneladas, crescimento de 2,01%.
O setor aquaviário ele tem diversos desafios, ele realmente é uma luta. A gente percebe que as empresas de navegação, as empresas brasileiras de navegação, elas estão dia a dia batalhando e conseguindo fazer com que esse nosso setor ele avance, né? Com muitas dificuldades, com certeza, mas com muitos avanços, muitas vitórias, né? Então acho que a gente premiar essas vitórias, e é lógico que a gente não consegue premiar todas as empresas, mas é fundamental que a gente consiga pensar algumas delas para mostrar que realmente o setor ele é pujante, ele tem muito a se desenvolver ainda, mas que ele é feito por pessoas que trabalham muito pelo bem do Brasil. É uma justa homenagem que a gente está fazendo ao setor produtivo, um setor importante e que precisa ter por parte do poder público o reconhecimento da nossa parte, e a gente espera que cada vez mais a gente possa fortalecer o Navegue Brasil. O CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, destacou que é importante fazer o reconhecimento das empresas e instituições que desempenham trabalhos de excelência dentro do contexto de desafios e mudanças impostas ao setor. A questão do prêmio, tudo isso começou com o Prêmio Portos Mais Brasil. O Prêmio Portos Mais Brasil trouxe realmente uma disputa saudável entre os terminais portuários, entre as empresas do setor, que passaram a olhar a premiação oferecida pelo Ministério como uma referência e como um carimbo do bom trabalho. Temos o Prêmio Rodovias Mais Brasil, que também é um sucesso dentro da estrutura do Brasil Export do Ministério, e agora a primeira edição do Prêmio Navegue Mais Brasil. Prêmio voltado para a questão aí da navegação do interior, um setor importante, um setor que tem muito a crescer, um setor que precisa realmente ter estímulos do ponto de vista como este prêmio, que acaba trazendo novamente uma disputa saudável entre as empresas. Então essa é a nossa expectativa. Feliz com a realização do primeiro prêmio dentro aqui da estrutura do Brasil Export. Durante a solenidade, o ministro Silvio Costa Filho agradeceu ao secretário Dino Antunes pelos serviços prestados durante o comando da pasta. Dino deixa o cargo nesta sexta-feira. Para o lugar dele, o ministro fez o anúncio da nomeação de Otto Burlier, diretor do Departamento de Navegação e Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos. A lista completa dos premiados do Navegue Mais Brasil está disponível em portalbnews.com.br. O Porto de Santos segue em ritmo de crescimento e voltou a registrar recordes de movimentação em setembro. O Complexo Portuário Santista registrou o melhor movimento de cargas da história para o mês de setembro e para os 3 primeiros trimestres do ano. Os dados divulgados pela Autoridade Portuária de Santos apontaram que o porto movimentou 16 milhões e meio de toneladas em setembro e mais de 138 milhões entre janeiro e setembro. A movimentação de contêineres teve um aumento de 6,5%, chegando aí a cerca de 515 mil TEUs, e a alta de 7,8% nos 9 primeiros meses do ano, registrando 4,3 milhões de TEUs. Mesmo com o recorde, o Porto Santista registrou queda na movimentação de granéis sólidos vegetais. O destaque no mês de setembro ficou com o açúcar, o milho e o complexo soja. Porém, somente a soja teve alta na comparação com o ano passado, um aumento expressivo de 81%. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, afirmou em nota divulgada pela APS que o recorde confirma a necessidade de olhar para o futuro e destacou projetos de ampliação do porto, como as obras da perimetral, aprofundamento do canal, arrendamento do Tecon Santos 10 e a expansão da poligonal do Porto Organizado. Os portos da região Nordeste registraram o maior volume de movimentação de cargas desde 2021. De janeiro a agosto desse ano, foram mais de 213 milhões de toneladas, segundo a ANTAQ. O destaque foi o aumento nas operações de contêineres, que cresceram mais de 10%, e na movimentação de grãos, impulsionada pela soja. O porto de Itaqui, no Maranhão, teve o maior crescimento da região, com 24 milhões e 800 mil toneladas. Já o terminal de Ponta da Madeira manteve a liderança, com 110 milhões de toneladas movimentadas. Vamos agora ao portal bnews.com.br e no portal há todos os detalhes da cobertura completa do Brasil Export, o Fórum Nacional de Logística, Infraestrutura e Transportes de 2025. E eu destaco uma notícia que são os investimentos em ferrovias que avançam
mas o setor cobra regulação e uma integração portuária. Os sistemas ferroviários brasileiros vivem o maior ciclo de investimentos da história recente, mas ainda enfrentam então os gargalos de financiamento, regulação e integração logística com os portos. A avaliação foi unânime entre os debatedores do painel Sistemas Ferroviários de Acesso aos Portos Brasileiros e Ações para Ganhos de Produtividade, realizado então durante o Fórum Nacional Brasil Export, nesta quinta-feira em Brasília. Esse é apenas um dos destaques, mas tem muito mais notícias no portal e a cobertura completa do fórum. Agora vamos ver outros destaques de hoje. A APS, Autoridade Portuária de Santos, fez um alerta para vagas falsas de emprego no Porto de Santos que estão sendo divulgadas pela internet. Os golpistas, em grupos de WhatsApp, oferecem oportunidades de emprego inexistentes e exigem pagamento de R$ 30 para a emissão de certidão de antecedentes criminais. Em nota, a APS reforçou que não oferece vagas via aplicativo de mensagens, apenas por concurso público ou em caso de terceirizados por meio de empresas contratadas por licitação. A região sul registrou um recorde histórico de passageiros na aviação. Entre janeiro e setembro deste ano, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram mais de 19,5 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, o maior volume registrado nos últimos 25 anos, e pela primeira vez superando os números pré-pandemia. Em comparação com o mesmo período de 2019, que era o recorde até então, a região movimentou cerca de 500 mil passageiros a mais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta quarta-feira a autorização para a duplicação da BR-316 no Piauí, que liga os municípios de Demarval Lobão e Monte Senhor Gil, na região metropolitana da capital. A obra faz parte do novo PAC e será executada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Serão investidos R$ 159 milhões de reais. A rodovia é considerada uma das principais rotas diagonais do país, com 22 quilômetros de extensão. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico internacional de drogas por meio do Porto de Santos. A operação iniciou em 2024 com a prisão de 4 funcionários de empresas de logística portuária. O grupo é suspeito de exportar mais de 2 toneladas de cocaína. Os mandados foram cumpridos em São Vicente, Guarujá e Cubatão, no litoral paulista, além de Monte Sião e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Foram apreendidos $4 mil e R$ 2 mil em espécie e celulares. Ninguém foi preso. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nomeou Otto Luiz Burlier da Silveira Filho como novo secretário nacional de hidrovias. Servidor de carreira, Burlier tem mais de 15 anos de experiência em logística e infraestrutura e vai comandar a secretaria responsável por fortalecer a navegação interior no país. Ele substitui Dino Antunes, que esteve à frente da pasta desde sua criação em 2024. Entre as prioridades da nova gestão estão concessões hidroviárias e projetos voltados à transição ecológica, além da descarbonização do transporte. E o BNews, 19 horas, fica por aqui. Uma excelente noite para você. Eu volto amanhã com muito mais informações. Até lá!